Bom dia, quarta-feira, 4 de março. Daniel Vorcaro volta a ser preso em São Paulo. Fabiano Zeta, o cunhado do banqueiro, é procurado pela Polícia Federal. Eles são acusados de liderar um esquema criminoso, acusado de obstruir a justiça e ameaçar jornalista. Quinto dia de guerra no Oriente Médio. O Irã fecha o Estreito de Hormuz e anuncia que tem controle total sobre a passagem de navios. Donald Trump diz que vai escoltar embarcações para garantir o abastecimento de petróleo. Israel amplia ataques e invasão por terra no Líbano e provoca o deslocamento de 65 mil pessoas. O funeral do líder iraniano Ali Khamenei começa nesta quarta-feira e vai durar 3 dias. Em Teherã, milhares foram às ruas de preto, gritando contra Estados Unidos e Israel. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição de hoje, que começa agora, direto da Avenida Paulista, para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. O banqueiro Daniel Vorcaro voltou a ser preso na manhã desta quarta-feira. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master. A prisão foi feita pela Polícia Federal em São Paulo. A prisão aconteceu na casa de Vorcaro, no Jardim Europa. A nova fase da Operação Compliance Zero investiga as suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de celulares e computadores praticados por organização criminosa. As apurações contam com o apoio do Banco Central. Entre os alvos de mandados de prisão estão Fabiano Zeta, o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, que ainda não foi encontrado e é apontado como operador financeiro do grupo. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, responsável por ações de espionagem e coleta de informações. Outro alvo. Temos ainda Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado, ligado a esse mesmo núcleo. Segundo a investigação, os 4 teriam papéis centrais na estrutura do suposto esquema criminoso. O grupo em que trocavam mensagens era conhecido como a Turma. Vorcaro é apontado como líder dessa organização. Na decisão de Mendonça, que prendeu o banqueiro, consta a seguinte troca de mensagens nesse grupo, entre o banqueiro e Mourão. Ele diz assim, Daniel Vorcaro, esse Lauro Jardim, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Deixa eu explicar só para vocês, pausa aí. Aqui a gente tem a mensagem de Daniel Vorcaro. Na decisão de Mendonça, o nome Lauro tá com uma tarja preta. Lauro já afirmou, já confirmou que é ele que aparece aqui. Se a gente pega esse texto e cola no Word, por exemplo, a palavra Lauro aparece. Então não é segredo para ninguém que o jornalista mencionado aqui é Lauro Jardim. Em resposta a essa mensagem de Vorcaro, Mourão então pergunta: pode? Vou olhar isso. E confirmando a agressão, Vorcaro responde sim. O documento do ministro André Mendonça conclui: a partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. E também, próximo ponto, ao longo de toda a representação policial, há inúmeros episódios no mesmo sentido. Vorcaro utilizando o Mourão, a Turma e os meninos dele para a prática dos mais variados ilícitos, muitos deles de caráter violento. Nessa mesma decisão de André Mendonça, 2 diretores do Banco Central são alvos de busca e apreensão. Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana já haviam sido afastados por decisão administrativa do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, após uma sindicância interna. Segundo as apurações, Paulo Sérgio, que era chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, teria atuado informalmente em favor do banco controlado por Daniel Vorcaro. Ele mantinha contato frequente com o empresário, orientava sobre estratégias em progresso, em processos administrativos, revisava documentos antes do envio ao próprio Banco Central e teria antecipado informações sobre movimentações financeiras detectadas pela autarquia. O documento traz que
há indícios de que Paulo Sérgio tenha recebido vantagens indevidas associadas aos interesses defendidos junto à instituição financeira investigada, as quais teriam sido operacionalizadas por meio de mecanismos indiretos e estruturas financeiras destinadas a ocultar a natureza ilícita dos pagamentos. Já Bellini, que chefiava o Departamento de Supervisão Bancária, também teria atuado para favorecer o Banco Master. Ele discutia temas regulatórios com o controlador do banco, revisava minutas de documentos e, segundo os investigadores, evitava deixar registros escritos de conversas sensíveis. De acordo com o processo, Bellini teria recebido pagamentos por meio de uma contratação simulada de consultoria usada para justificar repasses financeiros. Pelos serviços prestados à estrutura criminosa, Bellini recebia uma remuneração. Em mensagem de WhatsApp enviada por Fabiano Zettel a Daniel Vorcaro, aquele primeiro pergunta: hoje tem que pagar a primeira do Bellini, ok? Em seguida, Daniel Vorcaro responde: ok. Tudo aqui documentado nesse pedido de André Mendonça, ministro relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Aqui comigo sempre pelas manhãs, Laura Capriglione e Eduardo Castro, bom dia para vocês. Deixa eu já chamar para a nossa conversa também a Evelyn, advogada que está aqui com a gente, Evelyn Agostinelli, advogada criminal. Bom dia, Evelyn, um prazer também que você se junte com a gente nessa conversa sobre esse fato do dia bastante importante que mexe com a situação política do país e financeira, é claro. Vou começar rodando aqui na nossa bancada, já trago a Evelyn também, tá bom? Laura, bom dia. Bom dia, né? Mas que dia. Vou falar a real, é impressionante o tamanho da organização criminosa que foi agora flagrada, a violência da organização criminosa, né? Porque Sim. Tem ameaça de quebrar os dentes do Lauro Jardim, intimidação da imprensa, corrupção de funcionários do Banco Central. E vamos lembrar tudo isso cometido por uma gente santa. Sim. É uma gente santa, gente. Eu acho importante a gente lembrar. Essa igreja da Lagoinha é uma igreja que se diz uma igreja batista, mas o Fabiano Zettel é esse cara que é uma figura central da igreja da Lagoinha, assim como o próprio Vorcaro. Então é um negócio assustador. Assustador. Vale qualquer coisa, inclusive a gente vai falar sobre isso, grampos de membros do Ministério Público Federal, hackear informações sensíveis da investigação. Quer dizer, vale tudo para que eles façam valer os desígnios deles. E o Lauro Jardim não era só dar um pau no Lauro Jardim, era levante tudo sobre o Lauro Jardim, porque eles queriam o quê? Chantagear, além de atemorizar o Lauro Jardim, chegaram a falar em sequestrar o Lauro Jardim ou alguém da família dele, saber tudo dele para que ele pudesse ser constrangido a não publicar coisas que eventualmente ele soubesse. É assombroso, e tudo isso cometido por esses caras que se dizem santos. Vamos lembrar, eles chamam essa turma, esse cara, esse Felipe, eles chamam ele de sicário nas mensagens. E sicário não é só assassino de aluguel, é uma figura bíblica também, porque eram os judeus que lutaram contra o Império Romano, era o grupo das adagas, eram os assassinos profissionais da Israel bíblica. Então, quer dizer, até aí eles trazem essa história religiosa para dizer o quê? Que eles estavam defendendo o quê? A Israel bíblica. Gente, é cinismo em estado puro, e eu acho que agora a gente vai... E eu acho que isso, bem aqui entre nós, vou fazer um parênteses. Eu acho que isso deve pegar no André Mendonça, sabe? Porque o André Mendonça é um cara terrivelmente evangélico. Sim. Ele também vê a fé dele ser jogada na lama dessa maneira, também eu acho que isso pega nos brios de um cara como ele, assim como pegou nos brios da Damares. Então eu acho que a gente tem uma coisa aí que é interessante, que talvez a igreja da Lagoinha tenha avançado muito além do que
os próprios evangélicos podem suportar. Né? Perfeito. A igreja de paredes obscuras, né? Eles usam as paredes pretas, aquela coisa toda de... Exato. Que junta modernismo, modernidade, contemporaneidade com outros símbolos também. Olha a cara do pastor. Veja bem, a cara do pastor. Está aqui no nosso telão. O Vorkaro. Veja bem se ele tem cara de líder. Zettel, né? É o Zettel, isso. Veja se ele tem cara Abre de aqui pra líder. gente, por favor. Se ele tem cara de líder religioso ou de alguém que a gente pode confiar a nossa fé. Eu não estou fazendo aqui nenhum lombrosiano, né? Como eu falava, tem cara de bandido. Não. É a pose que ele escolhe para se apresentar. É a pose que ele escolhe. É mais uma pose de um gangster ou de um líder religioso. Você decide. Lembra que tinha esse programa na TV Globo? Pois, mafiosos. Mafiosos. Núcleo financeiro, responsável pela estruturação de fraudes. Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores do Banco Central. Núcleo de ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro. E núcleo de intimidação e obstrução de justiça. Isso aqui é a máfia. Só faltou exploração de prostituição e venda de tráfico de drogas. Vai vir. Né? Porque a gente sabe que eles fizeram isso. Vamos ver os próximos passos. Agora, intimidade, é aquela história do filme do Poderoso Chefão. Jogar a cabeça de cavalo na porta de um inimigo ou de um adversário. Né? Jogou um cavalo na porta do Lauro Jardim. Sim. E não é só do Lauro Jardim, é a partir do Lauro Jardim. Né? Porque o Lauro Jardim, evidentemente, quer saber que não era um assalto simulado. E outros jornalistas se intimidariam da mesma forma, ou seriam intimidados da mesma forma. É um gangster. É um gangster. Para fechar a porta para esse cidadão continuar fazendo esse tipo de coisa, tem que ficar preso, tem que ficar fechado. Tem que visitar os cárceres e os xadrezes nacionais. Não tem outra alternativa e outra saída que não fazer esse tipo de coisa, tá? Perfeito. Doutora Evelyn, quero te ouvir também o que te chama atenção nessa decisão, então, expedida por André Mendonça nessa manhã. O que você destacaria? Bom dia. Bom dia, Thali. Bom dia a todos, ao pessoal aí da bancada. Bom dia às pessoas que estão assistindo também. Olha, o que chama bastante atenção nesse primeiro momento diante da gravidade dos fatos que agora a gente ficou conhecendo a partir de hoje, né, do que veio à tona, porque esse pedido de prisão do Vorkaro, prisão preventiva, não tinha sido determinado antes, né? É estranho, até muitas pessoas já estavam questionando o porquê, a partir do momento que a gente já ficou sabendo que haveria pessoas sendo pagas na internet para contar mentiras, para falar coisas a favor do banco ou contra o Banco Central, havendo toda uma simbiose de informações que pudessem beneficiar esse esquema fraudulento, ainda assim, Vorkaro estava solto, apenas com uma tornozeleira eletrônica. E isso é o que mais me chama a atenção nesse momento, porque a prisão dele trouxe à tona essas informações gravíssimas, né? O que a gente está vendo não é uma simples, o simples caso de um dono de banco que pratica fraudes. A gente está vendo uma organização criminosa que envolve assassinato ou ameaça de assassinato, porque se você tem um cara que atua como um verdadeiro sicário, não só no nome, mas como um capanga que fica monitorando pessoas, em especial jornalistas, que têm a função de fazer a comunicação social. Isso é de uma gravidade absoluta, né? E isso, mais do que nunca, nos leva também a repensar quais as relações de Vorkaro com as pessoas mais poderosas desse país. Né, principalmente dentro do governo Bolsonaro, quando começou tudo isso, como uma pessoa como Daniel Vorkaro conseguia ter acesso ao monitoramento, inclusive, de informações da Interpol, a sistemas desse tipo, para poder perseguir seus pretensos adversários, né? Isso envolve, na minha visão, claro que ainda uma visão muito fora dessa profundidade que é preciso ter para conhecer essa investigação e dar um veredito certo, né? Mas me leva a pensar das ligações internas que existem entre o Vorkaro e pessoas de muito poder
dentro da política brasileira. E isso cada vez está mais evidente, né? Quando você tem um Banco Central que se diz independente e pessoas dentro desse Banco Central trabalhando para o bancário, trabalhando para um criminoso, para ajudar num banco que pratica fraudes, para maquiar tudo que ele faz, de todos os crimes que ele pratica. Isso é de uma gravidade absoluta, imensa. Eu espero que os próximos passos joguem luz, né, as pessoas envolvidas de poder nesse esquema, que isso eu acho que é mais importante hoje para o brasileiro, principalmente em época de eleições. Perfeito. Deixa eu chamar 2 trechos aqui. Esse trecho número 1, por favor, que fala sobre essa impossibilidade de dissociar as condutas de Daniel Vorcaro e de Fabiano Zettel. Ressalta-se que não é possível dissociar as condutas de Daniel Vorcaro de seu operador financeiro e cunhado Fabiano Zettel, pastor da Igreja da Lagoinha, cujas ações ilícitas contavam com o apoio incondicional de seu braço armado, conhecido como a Turma, esse grupo de WhatsApp, cujos integrantes conhecidos até presente momento são, o Mourão e o Maurício. O Mourão, que é o sicário, né? O Luiz Felipe. Isso, Machado de Moraes Mourão, que é conhecido como esse sicário. Então, assim, a gente tem falado muito sobre Fabiano Zettel nesses últimos dias aqui, principalmente porque há um desejo por parte da base governista na Câmara dos Deputados, no Congresso, de chamar Zettel para depor na CPMI do INSS, para falar sobre essas questões relacionadas ao Banco Master. E, de certa forma, ele está sendo blindado até esse momento. Quando a Evelyn fala sobre o peso que vai ter nessas relações políticas, é sobre isso que a gente está falando. O Zettel aparece agora explicitamente aqui como, mancomunado com Daniel Vorcaro. Num outro momento, traz para mim esse trecho 2, separado também, que é em relação a esse pedido, a Evelyn também cita isso, né? Por que ele não estava preso até esse momento? Nesse trecho aqui, o André Mendonça, ministro, ele fala, né, sobre a prisão ocorrida e que depois ele foi libertado. E mesmo após ser posto em liberdade, ele foi posto em liberdade no dia 21/8/11, a organização criminosa continua a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros, os quais somente foram descobertos em razão das medidas executadas por ocasião da segunda fase da Operação Compliance Zero, que foi agora em meio de janeiro. Oportunidade que foi bloqueada a impressionante quantia de 2 bilhões de reais. Esse valor que estava na conta do genitor de Daniel Vorcaro, o pai dele no caso, junto a essa empresa mais conhecida como REAG. Genitor também conhecido como papai, né? Como papai, isso. Nesse contexto, enquanto o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir o rombo milionário deixado pelo Banco Master no mercado financeiro, montante que alcança quase 40 bilhões de reais, Daniel Vorcaro ocultava de seus credores e vítimas mais de 2 bilhões de reais junto à empresa conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações criminosas do Brasil. Conduta ilícita que se perpetuou mesmo após ter sido posto em liberdade. Por isso que ele volta para a prisão agora. Tudo isso continua acontecendo. Para a justiça brasileira. Legal, me puseram aqui a chave de tornozeleira eletrônica. Sim. O tornozeleira eletrônica não impedia que ele usasse o telefone celular. Porque ele manda mensagem, eles trocam mensagem. Sim. Cadê? Tinha que ter prisão domiciliar para rico no Brasil é uma farsa. Aliás, prisão domiciliar, vamos combinar, como diz a Laura, que é, na maior parte das vezes, para quem é do patamar de cima, né, como diz o Hélio Gaspari, para o andar de cima, e fica o polícia lá dentro da casa o tempo inteiro, verificando. Se ficasse, o Bolsonaro não tinha posto fogo na tornozeleira, claro. Né? Então, comecemos por aí. Sim. O sujeito está dentro de casa, e a casa desses sujeitos não costuma ser um mau lugar para se ficar, e ali dentro, teoricamente, ele não pode usar internet, teoricamente, ele não pode uma série de coisas que, desteoricamente, eles fazem. Diga, Laura. Eu acho que o André Mendonça está tomando muito cuidado, inclusive para explicar os passos dessa história. Eu acho que o tamanho que isso aí está adquirindo é tão gigantesco e as práticas criminosas são tão violentas, agressivas e ousadas mesmo, né? Porque é uma organização ousadíssima, que é preciso mesmo essa cautela, entendeu? Sim. Então, eu acho que
Aí ele explica, ele foi para domiciliar e aí estava tudo bem. Mas aí, enquanto isso, ele ficou escondendo o patrimônio. 2 bilhões? 2 bilhões, mandou para o cara. Aí veio a segunda fase da compliance, da operação compliance. Aí, quer dizer, aí tem a quebra dos sigilos telefônicos, dos 6 celulares do Daniel Vorcaro. Aí, quer dizer, na verdade, o que nós estamos tendo, de maneira, eu acho que inédita no Brasil, é uma investigação bacana mesmo, porque é uma investigação que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E agora eu vou dizer, qual é a próxima? A próxima é, o que está todo mundo esperando, é a delação premiada de Daniel Vorcaro. Porque ele sabe que, e a Mônica Bergamo está dando agora na Folha, ele sabe que o André Mendonça não é o cara que põe o cara em prisão e depois relaxa. Sim. Põe o cara, prende e depois põe na domiciliar, depois dá... Não, ele não é assim, o André Mendonça. Então a tendência é ele manter isso, manter o cara preso. E as pessoas que conhecem o Vorcaro, que é esse sujeito bom vivão, playboy, das festas, das prostitutas, enfim... Do jatinho, dos jatinhos, dos salões, esse cara não vai aguentar uma prisão. Não vai se dar bem na papuda. Ele não vai se dar bem na papuda. Então tá todo mundo esperando, e já tá indo, claro, um monte de gente falar pra ele, bom, mano, você tem uma chance na vida, faz a delação. Então eu acho que nós estamos vendo uma investigação que, com todos os percalços e todos os amigos poderosos que tem o Vorcaro, e nós sabemos que tem, Sim. Mas apesar disso, é uma investigação que está avançando. Isso é a prova da vitalidade das instituições, da vitalidade da Polícia Federal, da vitalidade, inclusive, do STF, entendeu? Que, diante de uma crise ali, pegou não só... falou, bom, vamos resolver isso, de uma certa maneira está resolvendo, como inclusive pegou e está avançando. Então eu acho que a gente tem motivos de otimismo, entendeu? Agora, é aquilo, né? Nós sabemos que esses caras, não sei se vocês repararam que o Zettel estava com uma camiseta escrito Moriá Asset. Moriá Asset. Moriá, para quem não sabe, é o morro lá de Jerusalém, onde o Abrão foi matar, aqui, Moriá Asset, foi matar o próprio filho, seguindo ordens de Deus. Então, esses caras estão o tempo inteiro tentando enfiar, até nas maiores trambicagens do mundo, nos maiores... Olha, sério, eu concordo com você, eu também não gosto de fazer análise pela aparência da pessoa, mas não é pela aparência, é pela pose. Esse cara tem um jeitão de mafioso mesmo. Não, é pela pose. Bom, enfim, o fato é que eles ficam tentando enfiar essas mensagens bíblicas até quando o cara enfia a faca no teu peito e te rouba, e te sequestra, e te assalta, e te intimida, enfim, é isso. Mas eu acho que, Sim. Apesar disso tudo, as instituições brasileiras estão andando, entendeu? Quer dizer, eu ouvi hoje alguns especialistas falando, pô, por que a PGR... A PGR não pediu a prisão do Vorcaro? Não pediu, e parece que estava correto, porque ainda não dispunha desses dados que chegaram às mãos do André Mendonça e que fundamentaram agora essa volta dele para a prisão. Perfeito. Aliás, em relação a... Fabiano Zettel, o que eu ia falar mesmo? Perdi a linha de raciocínio aqui. Lembrei. Delação. Muita gente fala agora sobre o Vorcaro preso por não aguentar realmente esse ambiente de prisão, caminhar para uma delação. E daí eu queria questionar a doutora Evelyn, porque assim, até o momento ele não colaborou de forma alguma. Tudo que foi encontrado foi a partir das buscas que a Polícia Federal realizou de fato, né? Até que ponto é possível uma delação nesse sentido de alguém que talvez nem tenha mais o que contribuir, tendo em vista que a operação já está num estágio bastante avançado, não? Então, Thali, a tua pergunta é importantíssima e eu vou juntar ela com essa observação que a própria Laura fez de já estar sendo assuntado isso na imprensa a respeito dessa possibilidade de uma delação. Isso é uma preocupação na minha visão jurídica, técnica da situação. Por quê?
Porque a gente sempre faz uma delação, a pessoa que faz a delação faz para cima, faz para quem realmente manda, ou para quem manda acima dela, e aquela de cima dela talvez tenha alguém acima também, não sei. Sempre existe essa hierarquia. Se o próprio Daniel Vorcaro for o cabeça de toda essa organização criminosa, se acima dele não houver mais ninguém, ele não tem a quem delatar. Então, essa é a questão primordial jurídica que a gente visualiza e legal, né? Então, eu sinceramente, eu tenho mais esperanças de um Fabiano Zettel, não sei até que ponto ele é fiel ao Daniel Vorcaro, ou até mesmo a essas pessoas que trabalhavam para ele, fazendo coisas gravíssimas como monitoramento de pessoas, e eu acho que é ainda mais fácil de conseguir uma delação são aquelas pessoas que trabalhavam no Banco Central. Porque ali eu não acredito que eles estivessem preparados para a bomba que se explodiu, né? Porque até então, quando você pratica um crime financeiro, muita gente acredita que vamos assim dizer, é difícil praticar um crime financeiro e, na verdade, é um dos crimes mais fáceis de serem praticados. Primeiro porque ele está lá sendo escondido por pessoas que estão atrás de computadores, fechados em suas salas, e ele já tem a impressão de que ninguém está vendo aquilo, né? Então, e quando você tem todo um sistema a seu favor, quando você tem políticos, autoridades, pessoas que te garantem de alguma forma, você se sente ainda mais seguro. E parece dar a impressão, inclusive socialmente, de que os crimes financeiros são pouca coisa perto de um homicídio, perto de uma lesão corporal, perto de uma ameaça. No entanto, a gente está vendo nessa organização criminosa do Vorcaro que todos esses elementos estão imbricados. Tudo isso está junto. Não dá para você praticar tanto crime financeiro como foi praticado se você também não tiver outras ferramentas e outras pessoas dispostas a utilizar essas ferramentas criminosas, como a própria ameaça, como o monitoramento, como a promessa de bater numa pessoa, de causar uma lesão, ou até de um homicídio. Então, tudo isso está envolvido. Agora, eu espero que existam pessoas ali nesse meio mais importantes do que próprio Vorcaro para fazer essa delação, a não ser que o Vorcaro tenha alguém acima dele que faça a estruturação dessa organização criminosa. Mas, doutora Evelyn, ele não pode entregar, por exemplo, autoridades que ele subornou? Olha, ele pode, mas isso não seria uma delação. Isso não configuraria nenhum benefício para ele, entende? Porque a delação, legalmente falando, que está na tipicidade que a gente chama no direito penal, que é o que está escrito especificamente na letra da lei, a delação precisa ser de alguém acima dele. Então, a partir do momento que ele conta quem trabalhava para ele, outras pessoas que estavam ali, isso não seria uma delação, isso pode ser chamado não tecnicamente de delação, mas delação no sentido jurídico, não. Isso seria uma denúncia de crime de pessoas que estivessem envolvidas. Por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa recente, né, que teve o julgamento do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Muita gente questionou, será que era só o Brazão que estava envolvido? Tantas coisas foram encontradas durante a investigação, antes da PF entrar, que relacionavam outras pessoas, incluindo até a família Bolsonaro, e depois isso parece que foi descartado, e não se sabe até se a Polícia Federal depois teve acesso ou não, se essas provas se perderam, se são elementos descartáveis ou não. Será que tinha mais pessoas envolvidas? Se tivessem mais pessoas envolvidas, os Brazão eram cabeça também. Então, para eles simplesmente delatarem, denunciarem os pares deles, eles não ganhariam nada com isso. Então, a partir desse momento, eles meio que, se for isso, né, não estou dizendo que seja, mas se for isso, essa espécie de pessoa nessa posição, ela se vê no sentido de que ela vai ter que pagar o delito que foi cometido e que, se ela disser quem mais cometeu, nada vai beneficiar a ela. Então, talvez seja interessante modificar a lei nesse sentido, né? Veja como os pais da pátria se protegem, né? Veja como os pais da pátria se protegem. Criam uma lei em que eles não podem ser, a não ser que eles sejam o capo, que ninguém vai denunciá-las porque não ganha nada com isso. Mas eu acho que... É uma defesa que vem, obviamente, que não... Essa coisa não passou despercebida no Congresso na hora de escrever a lei. Mas eu acho que concretamente,
esse gabinete do ódio que o Vorcaro montou, é um gabinete do ódio que todo mundo está vendo que tem uma semelhança operacional muito forte com o tal do gabinete do ódio, inclusive com a contratação de influencers. Eu ia trazer essa parte dos influencers. Deixa eu trazer, vou botar aqui na tela. Coloca para mim esse trecho que eu acabei de enviar, porque trata justamente disso. Olha só, as novas evidências apresentadas agora à Suprema Corte comprovam que Felipe Mourão faz a ponte entre os desejos de Daniel Vorcaro influenciar a opinião pública e influenciadores contratados pela organização criminosa. Esse mesmo modus operandi está em investigação nos autos do inquérito, cujas ações prosseguiram mesmo após a sua prisão e revogação no dia 28 de novembro. Uma vez que a contratação de influencers para execução do projeto DV, isso lá no passado já ficou claro que era o projeto Daniel Vorcaro, foi colocado em prática logo depois, isso é no mês de dezembro de 2025, e tinha o objetivo de atacar a reputação do Banco Central do Brasil no mesmo período em que o Tribunal de Contas da União emitia sinais de que desfaria a liquidação extrajudicial do Banco Master, anulando assim a decisão da autarquia federal. Isso daqui já tinha sido divulgado, e veja bem, é neste mês, de fato, em que ele já tinha sido libertado, ele já estava com a tornozeleira eletrônica, mais uma vez comprovando esse fato, que ele continuou fazendo tudo o que fazia, se aprofundou, inclusive, nessa organização criminosa, mesmo depois de solto. Perfeito, eu acho que é isso. Quer dizer, então você vê que eles tinham um gabinete do ódio deles que implicava a contratação de influencers, a espionagem, a chantagem, a coerção, enfim, uma série de coisas que são... e a invasão o hackeamento do Ministério Público Federal, o hackeamento, inclusive os caras estão falando hackeamento do FBI. Gente, é uma coisa grave. Operações feitas, comunicadas ao FBI, estariam sendo repassadas para eles. Então, uma coisa que em tudo e por tudo coloca a gente, e ainda mais sabendo que Daniel Vorcaro contribuiu foi o maior doador de campanha de Bolsonaro, da proximidade perversa entre a Igreja da Lagoinha e Bolsonaro. Vamos lembrar, finalzinho de campanha eleitoral passada, na eleição passada, Bolsonaro foi fazer comício na Igreja da Lagoinha junto com Michele. Então é uma relação muito íntima que tem esse banco, essa organização, a Lagoinha, esses caras e tal, com o esquema do Bolsonaro. Não por acaso a semelhança de métodos e tal. Então eu acho que, não sei se vai se chegar a isso pela via da delação. Como a doutora está falando, nesse caso a delação não serviria ao Daniel Vorcaro para abater a pena dele. Mas as investigações estão ocorrendo. Outra coisa que a gente vai precisar checar já temos 2 funcionários do Banco Central que aparentemente está confirmado que recebiam dinheiro do Daniel Vorcaro para produzir relatórios, para que o Daniel Vorcaro produzisse relatórios para o Banco Central em consonância com a regulação do Banco Central. Então, não fala isso, não põe isso, põe aquilo, põe... Esse era o trabalho desse cara. Então... Isso quando Campos Neto... Exatamente o que eu ia falar. Isso durante a gestão de Roberto Campos Neto. É Roberto Campos? Roberto Campos Neto. Tá, desculpa. Bob Fields. Bob Fields. Bob Fields III. Sob a gestão de Roberto Campos Neto. Então, cara, qual é o papel de Roberto Campos Neto nisso? Já que todo mundo falava sobre a impossibilidade dessa pirâmide financeira do Master se manter em pé. Sim. Então tem coisas, ainda que não fossem chefes diretos dele, mas tem coisas ainda, muita água para rolar. E não é a troco de nada que a CPMI, que está querendo fazer um cara... Bom, não, esqueci. Ontem veio a baila, divulgamos, inclusive falamos disso aqui, sim, o avião de Nicolas Ferreira, o avião de Vorcaro, levando o Nicolas Ferreira para um tour. No segundo turno. No segundo turno para fazer campanha para o Bolsonaro, o avião do próprio cara. Quer dizer, então, gente, é preciso que a gente separe o joio do trigo. Isso aqui não é uma crise que ataca todo o sistema. Todo o sistema. Tem lado isso. Isso tem lado, a gente sabe.
E quem está sendo pego até agora, com provas e evidências fortes e testemunhos, é a direita, entendeu? Então, é a direita, a turma do Cláudio Castro, é a turma do Ibanez Rocha, é a turma do Bolsonaro, é a Igreja da Lagoinha, é o Nicolas Ferreira, enfim, a gente pode passar o programa inteiro aqui recitando nomes e a gente só vai ter os nomes desses caras. E aí eles ficam querendo, não, vamos pôr o Lulinha, que é para mudar o foco das atenções. Mas, cara, vamos falar real, que nós já temos de evidências, julgando todas as suspeitas para o lado direito do espectro, para mim tá evidente, né? Só não vê quem não quer. Perfeito. Para finalizar, Fabiano Zettel se entregou agora à Polícia Federal, viu? Então, o cunhado de Daniel Vorcaro acaba de se entregar à Polícia Federal. Ele que tinha um mandado de prisão e estava sendo procurado, se entrega nesse momento à Polícia Federal. Para finalizar, por favor, Evelyn. Eu queria fazer uma observação para complementar de novo o que a Laura falou e a pergunta que o Eduardo tinha feito antes a respeito de se o Vorcaro poderia falar sobre outras pessoas participantes dessa organização criminosa, né? É importante frisar que não caberia como uma delação se ele for o cabeça dessa organização, mas existe no direito criminal, no direito penal, várias atenuantes. Então, se ele colaborar com a polícia, se ele disser os caminhos por onde a polícia encontra outras provas, outras pessoas participantes de toda essa organização, se ele divulga nomes, se ele faz confissões, uma confissão já dá um benefício penal para ele na sua pena. Ou seja, ele sabe que vai ser punido, sabe que vai ser condenado, mas ele tem uma atenuação da pena dele. Então, existem também outros mecanismos que não a delação, tá? Então, é importante. E eu queria também fazer um pequeno à parte a respeito da religião, né, das igrejas evangélicas, não todas, obviamente, mas em específico a da Lagoinha, que está bastante envolvida nisso. Como a gente tem visto, não só nesse caso, mas em vários casos hoje no Brasil, criminosos do sistema financeiro, em especial, ou corruptos, né, pessoas de dentro da política, utilizando a religião como meio de limpeza moral, né? Então a gente tem que, eu acho que frisar bastante isso para que a sociedade veja o quanto a religião não é efetivamente religião hoje, quando ela é falada, divulgada por pessoas de poder. Na verdade, a religião, a sua profissão de fé é algo que você tem interna, muito mais, sempre foi, né? Até pouco tempo. E agora se transformou num status ser evangélico, num status ainda maior participar de uma igreja que abarca pessoas de muito dinheiro como a Lagoinha. Então isso é muito sintomático de hoje em dia, e você colocar uma igreja, colocar a religião, colocar os evangélicos nesse patamar, não é tanto você se autolimpar. Na verdade, já está mudando o foco. Eu acho que está até mudando, girando essa roda. Eu acho que já cria uma desconfiança. Será que essa religião não está sendo utilizada simplesmente para fazer uma cortina de fumaça, na verdade, sobre aquilo que realmente está oculto, sobre os crimes que estão sendo praticados, né? É isso que me trouxe, desde o início desse caso, quando surgiu esse Fabiano Zettel, e o Nicolas Ferreira, que se diz tão evangélico, enfim. Eu acho que, a partir disso daí, a polícia também pode encontrar, puxar o fio dessa meada e encontrar muita coisa. Acho que a gente ainda vai ouvir falar mais da Igreja da Lagoinha, muito por conta desse banco que a própria igreja tem, né, que é o Clava Forte Bank. Suspeito que a gente vai ouvir ainda falar mais sobre a Igreja da Lagoinha e envolvidos nesse esquema todo. Doutora Evelyn, sempre um prazer te receber. Muito obrigada pela disponibilidade e pela participação agora. Um abraço, obrigada, bom dia para você, até a próxima. Até, tchau, tchau. Vamos seguir agora. Qualquer novidade sobre esse caso eu trago aqui para vocês, mas a gente entra nesse momento no cenário internacional. Isso porque é o 5º dia de guerra no Oriente Médio. O número de mortes no Irã acaba de ser atualizado para 1.045. A Guarda Revolucionária afirmou ter controle total do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo. 20% da produção de petróleo global passa pelo estreito. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald
Donald Trump disse que a Marinha americana vai escoltar petroleiros na região, se for necessário. A operação prevê navios com sistemas antimísseis, patrulhamento aéreo e monitoramento por drones. O objetivo de Trump é criar um corredor protegido para navios comerciais e evitar ataques com mísseis, drones ou lanchas rápidas, isso em meio à guerra. No fim da noite de ontem, o consulado dos Estados Unidos em Dubai, nos Emirados Árabes, foi atingido por drones iranianos. O ataque aconteceu na noite de terça-feira. O aparelho explodiu em um estacionamento ao lado do prédio da chancelaria. Não há registro de feridos. Os Estados Unidos informaram que todo o pessoal do consulado foi localizado. A repartição estava fechada no momento do impacto. Imagens verificadas mostram uma coluna de fumaça preta sobre a área e o governo dos Emirados Árabes informou que o incêndio foi controlado. Então é isso. Análises gerais sobre esse 5º dia de greve, como vocês têm visto. De greve, de guerra. Greve não. Quem dera fosse só uma greve, não, de guerra. Como vocês veem esse 5º dia, esse início de 5º dia com... realmente o canal ali de Hormuz, é importante isso, ele ter sido totalmente fechado, e essa bravata de alguma forma de Donald Trump em dizer que vai fazer o escoltamento de navios. Sendo fechado menos para os navios que vão para a China. Rússia e China, pelo que eu tenho notícia, então, isso. Sim. Quem fecha é o Irã, e não Sim. vai lutar contra seus próprios interesses. Né? Eu queria só fazer um parênteses e só juntando uma coisa com a outra. A Ana Paula Valadão, da Igreja da Lagoinha, Sim. fez um vídeo chorando, emocionada pela precisão dos ataques de Israel ao Irã. Sendo que a gente sabe que esses ataques atacaram escolas, atacou hospitais e atacou uma escola onde morreram 150 meninas. Essa é a Ana Paula Valadão, Sim. da Igreja da Lagoinha, em tudo e por tudo, implicada com aquilo que nós acabamos de falar, e agora também mostrando como essa fé dela, não estou falando dos evangélicos, mas essa fé dela é pouco caridosa e cristã, né? Essa imagem de ontem do velório dessas meninas, do funeral dessas meninas, as imagens são muito chocantes, né? Aqueles vários caixões. Se essa imagem tivesse... Né? Caixõezinhos. Se tivessem essas imagens vindo de Estados Unidos ou mesmo de Israel, chocariam o mundo. Vindo do Irã, é esse tipo de reação que a gente percebe. Cristãos celebrando a morte de crianças. Sim. Isso, eu não consigo... Eu tive uma formação cristã muito sólida quando eu era pequena, e essa coisa que pra gente sempre era uma coisa chocante, era a coisa do massacre das crianças que aconteceu quando Jesus nasceu. Ordenado por Herodes. Ver esses caras do lado de Herodes contra as crianças do Irã, para mim, choca sobremaneira. Já a gente vai ver as imagens do funeral que começou Sim. do Ali líder Khamenei. supremo Ali Khamenei, né? Então, também são imagens impressionantes, a gente já viu aqui nas nossas manchetes. Mas eu estava vendo, pouco se noticia a respeito da estratégia iraniana de guerra. Foi o Breno Altman, se não me falha a memória, que estava falando sobre isso. Que o que se está... o Irã tem uma defesa fraca. Ontem a gente ouviu isso aqui. Mas tem um ataque nesse instante que está sendo surpreendente. Tanto com os drones, os tais drones de 10 a 20 mil dólares contra mísseis de milhares e milhares Sim. e milhões de dólares, mas que o Irã teria entendido como funciona o, entre aspas, e aí eu não sei se é real ou não, algoritmo do tal do Domo de Ferro de Israel. Domo de Ferro de Israel. E utilizando-se desses drones e também dos mísseis mais antigos, que eles têm um arsenal bem considerável, para iludir o domo, meio que boi de piranha, né? Coloca o boi de um lado, as piranhas vão para lá e do outro lado passa a boiada. Ricardo Salles, que não nos ouça. Isso é boi de piranha, para passar a boiada. Então, aqui você teria uma maneira que, surpreendentemente para Israel, está conseguindo furar, de certa maneira, ainda que não
destruir, acabar com, né, invalidar a iniciativa, mas abrindo espaço para que as bombas mais precisas ou que as bombas mais novas, que têm uma outra tecnologia e uma outra capacidade, entrem depois desse boi de piranha ter sido colocado. E que isso está surpreendendo Israel, tanto que não só há baixas, né, no último número oficial, muito provavelmente menor do que o real, é de 11, mas que também está fazendo com que a população se preocupe no país inteiro. E não apenas em um pontinho de Tel Aviv, ou próximo a Tel Aviv, como foi na Guerra dos 12 Dias. Então, aqui é um elemento que, segundo o Breno Altman e segundo outros especialistas, pode fazer com que a guerra de fato seja muito maior, em termos de tempo, do que aquilo que previam os Estados Unidos, que não previam nenhuma resistência, né? Porque eles não contavam. A defesa do Irã é fraca. É fraca a defesa, mas o ataque está se mostrando mais forte do que eles aguardavam. Perfeito. Aliás, Breno Altman, que estará com a gente amanhã, então, respostas em relação a essas estratégias, enfim, a gente pode bater esse papo com ele. E na sexta-feira a gente também tem um entrevistado especialista em relação a essas estratégias de guerras. Acho que vai ser bacana essas duas conversas que a gente vai ter ao longo dessa semana. Informações. O funeral de Estado de Ali Khamenei começa então nesta quarta-feira, vai durar 3 dias, segundo a agência IRNA. Ele tinha 86 anos, será enterrado em Mashhad, cidade onde nasceu. Em Teherã, milhares foram às ruas de preto, gritando contra os Estados Unidos e Israel. Fora do país, a morte também gerou tensão. Viu? O Iraque, que tem maioria de população xiita, decretou luto oficial e houve tentativa de invasão do setor onde fica a embaixada americana em Bagdá. No Paquistão, manifestantes atacaram o consulado americano. Confrontos deixaram mortos e feridos, segundo a Al Jazeera. Ao mesmo tempo, a Assembleia de Especialistas, que reúne 88 ayatollahs, discute a escolha do novo líder supremo que vai suceder Ali Khamenei. Entre os nomes citados está o do filho dele, Mojtaba Khamenei. Ontem, lembrando, o escritório em que a Assembleia de Especialistas se reúne em Qom foi bombardeado por Israel. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que qualquer sucessor será considerado um alvo e poderá ser assassinado. Aliás, Bruno Lima Rocha, da Spam TV, acaba de me passar a seguinte informação. De um membro da Assembleia de Peritos, viu? Não há prazo e nem pressa para definir o próximo líder. Como a liderança provisória está indicada, a tendência é que fique assim com menos alvos para Israel e Estados Unidos cometerem, então, o assassinato de um próximo líder. Esse é o momento que a gente está. Estamos conectados nesse momento também com o Sheikh Hossein Khalilou, líder religioso formado em teologia islâmica no seminário de Qom, no Irã. Sheikh, um prazer recebê-lo por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria te ouvir sobre esse ponto especificamente, sobre essa escolha do novo líder supremo e essa ameaça que fazem Estados Unidos e Israel em relação ao assassinato, de fato, de um próximo líder do país. Bom dia. Bom dia. Primeiro, muito obrigado pela esse convite. Sobre um ataque, o que foi aconteceu, infelizmente, dizemos que um crime que Estados Unidos praticou, Estados Unidos junto com Israel praticaram contra a humanidade, além de atacar um grande líder que tem milhões de seguidores no mundo inteiro, fora desse, que diariamente eles estão atacando o público, o povo, especialmente a escola, que vocês sabem, mais de 160 alunos foram assassinados. Infelizmente, imperialistas e sionistas americanos e israelenses não respeitam nenhum leis internacionais, não respeitam nenhum povo do mundo, não respeitam, digamos que,
um ser humano na realidade que não importa. Por isso, qualquer pessoa que não concorda com o pensamento deles, ele deveria ser eliminado. Isso que hoje está acontecendo no mundo, digamos que especialmente no Irã. Esse precisa, o povo iraniano, eles estão firmes para se defender. O povo iraniano mostraram durante esse tempo que não abaixam a cabeça para os americanos, para imperialistas e sionistas. Porque eles querem que o povo aceita o que eles organizam, o que eles desejam. Perfeito. Sheik, vou passar, estou com Laura Capriglione, Eduardo Castro aqui, vou passar para questionamentos, para que a gente possa entender, de fato, esse momento que vive o Irã. Por favor, Laura. Bom dia, Sheik, uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu sempre me pergunto sobre de onde vem essa força do povo iraniano. Porque o povo iraniano é um povo que tem se defrontado com desafios existenciais muito graves, né? Quer dizer, primeiro foi aquela ditadura assassina do Shah da Pérsia, esse Shah da Pérsia, né? Que torturou, matou e oprimiu tanto o povo iraniano. Depois teve aquela guerra absurda e duradoura contra o Iraque, que foi uma guerra selvagem mesmo, em que o Iraque usou armas químicas terríveis contra o povo iraniano, e assim, não aconteceu nada porque o Iraque era aliado dos Estados Unidos. Depois tantos ataques, o bloqueio econômico e tal, e no entanto o povo iraniano, uma vez atacado, ele se junta e se defende como um povo unido diante da ameaça. Eu queria saber de onde que vem, por que a gente não tem essa reação tão heróica e corajosa em outros países igualmente muçulmanos, mas de outras correntes religiosas. Eu queria perguntar para o senhor de onde vem a força do Irã para aguentar tudo isso que está aguentando. Sim, perfeito. Temos que a nossa religião, o Islã, ensina para nós que não abaixa a cabeça para os opressores, não fazer pacto com os usurpadores, os opressores. Por isso nós aprendemos através de quem que um pouco sabe a história islâmica. O profeta Muhammad tinha um neto, se chama Hussein, que hoje santuário dele fica no Iraque. Vocês lembram Karbala, o Arbaim do Imam Hussein, que hoje mais de 25 milhões de pessoas que a data que ele foi martirizado visitam o santuário dele. A palavra dele no momento, no tempo dele, que foi 1400 anos atrás, o corrupto no tempo dele falou que ele deveria me aceitar como organizador, como um líder, como um califado. Neto do profeta falou que eu, como Hussein, neto do profeta, nunca vou aceitar um corrupto que está oprimindo as pessoas, está pisando em cima do direito de outras pessoas. Ele falou, a morte para mim é melhor que conviver com esses corruptos. Ele lutou nesse caminho, mas mesmo que ele foi assassinado no tempo dele, através daquele corrupto, a vida dele virou como um símbolo da resistência para os muçulmanos. Por isso a gente aprende, através da vida de esse grande homem, que um homem virou como símbolo da resistência na vida, aprenda através dele que para não abaixar a cabeça para imperialista e sionista. Vocês observam, vocês sabem que 47 anos
que americanos estão atacando através de, como que falam, de 8 anos a guerra do Saddam contra o Irã. Na realidade, apoio dos americanos, armamento dos americanos, europeus, mas o povo iraniano resistiram, porque aprendem através do Imam Hussein, o neto do profeta Muhammad. Hoje também, mesma coisa, o povo iraniano aprende através da história dele, por isso não tem medo o povo iraniano. Não temos uma lição que aprendemos isso. Não oprimir ninguém, não humilhar ninguém, também não aceitar ser humilhado. Qualquer pessoa que quer humilhar o povo iraniano, o povo vai resistir nesse caminho com toda a sua força que tem. Vocês estão observando agora, aqueles 12 dias, a guerra que americanos e israelenses fizeram contra o Irã. Vocês observaram, o povo está na rua, está defendendo, não tem medo. Agora vocês também observam que todo dia o povo está na rua, não somente na capital Teherã. Todas as cidades iranianas, o povo está na rua lutando, mesmo que americanos estão bombardando. Esse está mostrando quando o povo está unidos na rua, apoiam o sistema, apoiam o governo, apoiam militares. Por isso, esse povo nunca vai ser derrotado através dos americanos. Esse, com certeza, para frente ainda vai ser mais unidos o povo iraniano. Isso nós precisamos que hoje as autoridades dos outros países e condenam esse ato dos americanos e dos israelenses, que esse jeito que um povo escolheram, como eles não acreditam em democracia, imperialistas não acreditam, americanos não acreditam em democracia. O povo iraniano, eles que escolheram o presidente, eles que o líder que foi assassinado, ele foi eleito através de um grupo, foi escolhido através de uma assembleia, que essa assembleia é eleita por povo iraniano. Isso não é democracia, porque eles não respeitam a democracia de outros países. Mas anos, através das mídias, através da imprensa que está na mão de americanos, eles não falam que deveria acontecer a democracia, porque eles não respeitam a democracia iraniana, porque eles não respeitam a decisão do povo iraniano. Eles atacaram um líder que vocês podem pesquisar. Hoje tem milhões de seguidores no mundo inteiro. Um líder religioso, um homem honesto, um homem que não atacou na sua vida de nenhum país. Um homem que vocês têm, que na história dele, avisou que fabricar a bomba atômica é proibido para nós. Um homem desse jeito que ele proibiu fabricar a bomba atômica, mesmo que Irã tinha capacidade de fazer, porque mesmo os americanos falavam que algum dia, se quer fazer a bomba atômica, durante alguns dias poderia fazer. Mas a palavra desse líder que foi assassinado através dos americanos israelenses, ele não permitiu que as autoridades iranianas fazerem a bomba atômica. Infelizmente, eles tiraram a vida desse homem. Foi um fátua, né? Foi uma ordem religiosa para que não fizesse a bomba atômica. Agora, nós nos familiarizamos, até recentemente a gente teve a morte do Papa Francisco, com o sistema de sucessão da Igreja Católica. Primeiro, eles têm a Igreja Católica, a partir do momento em que morre o Papa,
tem todo um ritual que envolve 9 dias de luto, os novendiales, e depois os cardeais vão até Roma para fazer a escolha do novo Papa em um período que não é determinado, mas geralmente dura 3, 4, no máximo 5 dias. Nós hoje entramos no primeiro dia do velório, do momento de luto pelo líder supremo, Ali Khamenei, como se diz lá. Então, eu queria saber qual que é o rito, como vai ser a sucessão, até porque nós tivemos ontem o ataque ao local em que os ayatollahs se encontram. Se o senhor pudesse nos explicar. Sim. Sobre isso, nós temos uma assembleia especialista dos sábios, que a responsabilidade deles é para nesse momento. Como que foi Ayatollah Khomeini quando ele faleceu? Essa assembleia dos especialistas, dos sábios, eles se reuniram, escolheram o líder que é Ayatollah Khamenei, que foi assassinado, como um líder para continuar o caminho. Agora que ele foi assassinado, também mesmo a Assembleia tem responsabilidade de escolher um novo líder. Mas até escolher um novo líder, uma Constituição do país, lei do país, existe esse jeito, que 3 pessoas, que é um grupo de conselho, presidente, chefe de judiciário e também um dos sábios. Eles têm responsabilidade de fazer as tarefas do líder até que a Assembleia escolha um líder, até que ele assume a sua responsabilidade. Por isso, agora, esse grupo de conselho, presidente, chefe judiciário e também o sábio, esses 3, eles já têm essa responsabilidade, estão fazendo as tarefas do líder para não faltar, até que a Assembleia avisa um novo líder, com certeza não demora, eles vão, durante alguns dias, eles vão avisar o novo líder que vai ser eleito, escolhe através de essa Assembleia dos Sábios. Isso está mostrando que, na realidade, essa Assembleia também, vocês sabem, que foi eleito por povo iraniano. Esse grupo de Assembleia de especialistas dos Sábios, que 88 pessoas, eles foram eleitos por povo iraniano. Como especialistas, eles escolhem o líder. Por isso, essa parte também não tem nada de preocupação. Porque no Irã tem um sistema, desde o início da Revolução, quando aconteceu, Ayatollah Khomeini, mais outras lideranças, autoridades, fizeram uma lei, uma lei, que é uma Constituição que não falta nenhuma parte. Vocês já viram que depois que ele foi assassinado, mas a parte está funcionando dentro do país, não parou nada. Não igual por exemplo, como a Síria, que quando o presidente foi acabou o país, ou quando Gaddafi acabou o país, ou outros lugares como o Trump atacou a Venezuela e levou o presidente para fora e pegou o petróleo do país. Mas vocês estão observando que, mesmo que ele foi assassinado, ainda o Irã bem forte está se defendendo, estão atacando em defesa de seu território para as bases americanas na região. Isso está mostrando que existe um sistema, não tem essa preocupação. Sheikh, um prazer recebê-lo. Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. Vamos manter contato, a gente vai se falando. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço.
Até. Conversei com o Sheikh Hussein Khalilou sobre essa situação de guerra no Irã. Aliás, mais informações, a invasão e ataques israelenses forçaram uma nova onda de deslocamento no Líbano. Pelo menos 65 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas no país por conta dos bombardeios israelenses, segundo o governo do país. Esse é o número de civis que já se registraram em abrigos. Outras 20 mil pessoas estariam em deslocamento ou hospedagem na casa de amigos e parentes. O exército de Israel ordenou que civis do sul do Líbano deixem suas casas e sigam para o norte. Segundo os militares, a medida seria para garantir a segurança da população. O exército também disse que pessoas próximas a membros do Hezbollah, suas instalações ou equipamentos militares também correm perigo. E o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está brincando de roleta russa com o destino de milhões de pessoas com a guerra contra o Irã e que ele não será cúmplice das ações americanas apenas pelo medo de retaliação. Sánchez também afirmou que o mundo não pode resolver os seus problemas com conflitos e bombas e que o governo espanhol é totalmente contra essa guerra. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. A fala de Sánchez ocorreu após Trump ter ameaçado cortar as relações comerciais com a Espanha devido à posição do país sobre o conflito. O líder americano reclamou que os espanhóis não deixaram os Estados Unidos utilizarem suas bases militares no Oriente Médio para lançar ataques contra o Irã. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. É incrível. Cada vez mais se mostra que o agente terrorista no mundo é Donald Trump. Vai fazer a mesma coisa com o Reino Unido? Pois é. Hoje, então, o Reino Unido e a Alemanha estão mais ao lado, né, de Trump nessa investida contra o Irã. Ontem o Reino Unido recolheu 1.000 militares, Sim. Tirou da região, e uma frase que ainda falta fazer uma grande interpretação do primeiro-ministro Kirmer, que é: eu não sou o Winston Churchill. Ah, não é mesmo, né? Que ele não quer entrar numa guerra mundial. A ver, o que isso quer dizer na prática? Porque foram esses, né, o primeiro-ministro de Israel e o primeiro-ministro britânico e a presidente da União Europeia que foram lá prestar vassalagem ao Trump no território britânico, quando o Trump foi lá para um campo de beisebol, meu Deus, hoje eu acordei mal. Campo de golfe na Escócia. É verdade, né? Sim. Estava lá, ao invés do Trump ir visitá-lo em Londres, Sim. Foi o primeiro-ministro, ou Bruxelas, foi o primeiro-ministro e a presidente da União Europeia que vão prestar vassalagem a ele dentro do campo de golfe dele. Então, não sei se dá para levar a sério qualquer coisa que diga o primeiro-ministro do Reino Unido. Eu acho que tem um artigo que o Glenn Greenwald publicou hoje na Folha, muito bom, porque o Glenn é aquele cara que a gente fala, pô, Glenn, mas ele é um observador atento da cena americana. E ele está comentando, desculpa, o que é que aconteceu, o que está acontecendo com a opinião pública americana em relação a essa guerra. Então ele fala, os democratas, não adianta eles quererem apontar o dedo acusador para o Trump, falar, você está iniciando uma guerra, porque os democratas iniciaram um monte de guerras. Também o ataque mais recente a Gaza foi iniciado durante a administração do Joe Biden. O Obama fez um monte de ataques contra países islâmicos e tal. Enfim,
os democratas não têm moral nessa história, mas o Glenn fala, os últimos 2 anos foram devastadores para a imagem de Israel dentro dos Estados Unidos. Sim. Isso é muito louco, meu. Porque ele fala, a opinião pública americana sempre apoiou Israel por causa do lobby da indústria de armas e tal, não sei o quê. E como não se mostrava o que acontecia, não se via o que acontecia, tudo bem, é uma medida defensiva, vai lá, ataca, não tem problema. Só que os 2 anos de Gaza foram uma coisa devastadora. Então ele fala, toda a juventude americana, ele fala, esse ataque agora ao Irã consegue o apoio na opinião pública americana só dos conservadores com mais de 50 anos. Fora isso, todo mundo está contra. Eu acho isso, gente, uma coisa que dá esperança pra gente, entendeu? Dá muita esperança. Por quê? Porque e ele fala, até mesmo comentaristas conservadores americanos, como Tucker Carlson, por exemplo, chegam e falam abertamente contra o genocídio, contra Israel, contra a mortandade. E esse cara é um conservador. Não é um cara, olha, um petista lá. Não, não é um petista. É um super conservador que ele pega e está indo para o enfrentamento dessa coisa, dessa santidade a priori do lobby sionista. Então, eu acho muito interessante porque ele está mostrando esse esfarelamento na opinião pública e numa opinião pública que é fundamental para a manutenção do esforço de guerra dos Estados Unidos. Se ele vai ficar só com um apoio dos conservadores de 50 a mais, vamos combinar que a base para ele continuar atacando o Irã tá complicada, tá difícil, não vai ser fácil. Essa próxima eleição, que vai ser em novembro, vai ser uma eleição muito difícil em que o prestígio dele tá se liquefazendo. Então, quando os americanos veem, por mais que os americanos tenham problema com aula de geografia, que não saibam nada do mundo, que não sei o que lá, que sejam muito alienados e tal, quando você vê, olha, foi uma escola, eles estão atacando hospitais, eles estão repetindo as mesmas táticas que aconteceram em Gaza, que é de aterrorizar a população e tal, os americanos começam a ficar incomodados. E eu acho que isso aí é a nossa grande, a nossa grande esperança, entendeu? Em dar um paradeiro para isso, porque é aquilo, estou falando isso junto com aquilo que falou o Sheik. Enquanto o povo iraniano está junto, dizendo, nós não vamos permitir que eles nos humilhem, nós não vamos nos submeter ao opressor, nós não vamos... O apoio americano ao ataque do Trump e a desmoralização do ataque do Trump, porque isso todos os jornais americanos falam que os Estados Unidos não ganharam nada com essa guerra. O único a ganhar é Israel. Sim. As próprias monarquias dali da região estão chateadas porque em vez de as bases americanas protegerem os países, estão protegendo Israel. Sim. Então, quer dizer, todo esse desbalanço de um Estados Unidos, um país do tamanho dos Estados Unidos, que age como um Rottweiler a serviço de Israel, isso tudo está pegando muito mal. Então, enquanto os iranianos estão juntos, os Estados Unidos estão vendo todo o apoio dele a essa ofensiva de guerra se esfarelando. Ótima notícia para que o mundo possa limpar a área desses carniceiros, desses assassinos, como são Netanyahu e o Trump. Conforme o Edu já disse, inclusive, os caixões começaram a chegar nos Estados Unidos, né? E a gente vai ver esse movimento também com a popularidade de Trump caindo e uma reação negativa em relação à guerra. E desculpa, só uma última coisa que eu queria falar, porque ele fala assim, o Glenn, ele fala, é incrível que na imprensa americana se discute com mais liberdade o que está acontecendo em Israel e no Irã e tal, não sei o quê, do que na imprensa brasileira. Então eu deixo para o Miro entrar, pronto, né? Deixa eu só, antes do Miro, só uma informação de agora. O Pete Hegseth, lá, o secretário da guerra, diz que ela pode durar até 3, 4, 6 ou 8 semanas. Cada vez os americanos aumentam 4, mais. né? Eles estão aumentando. Não, eram dias. Depois dias, passa para 4 semanas. Sim. Agora já são 8. Cada vez eles aumentam mais o tempo da guerra,
porque estão percebendo a possibilidade de ter a guerra, porque perceberam que não foi tão fácil. Perfeito. Deixa eu trazer uma notícia antes de chamar o Altamiro Borges, que já está esperando, eu sei, mas Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba de suspender a quebra de sigilo de lobista ligada a Lulinha na CPMI do INSS, viu? O ministro suspendeu as quebras de sigilo bancário e fiscal de uma lobista ligada ao Lulinha, Fábio Lula da Silva, o filho do presidente. Ela chama Roberta Luchsinger, aprovada essa quebra de sigilo na semana passada pela CPMI do INSS. Essa liminar vai ser analisada pelo plenário do STF, confirmou Flávio Dino. Essa decisão atende a esse pedido da defesa, alegando que a CPMI aprovou, em 26 de fevereiro, 87 requerimentos, tudo de uma vez só, numa votação simbólica e em globo, né, como é chamada, sem análise individualizada ou fundamentação específica para cada medida. Então tá aí, ele quebra, ele suspende essa quebra de sigilo da lobista e com isso, imagino eu, que é de Lulinha também, porque é o bloco todo que agora tem esse sigilo, essa quebra de sigilo suspensa. Decisão do ministro Flávio Dino de agora. Não tem Altamiro Borges, é isso? Ele caiu? O que está acontecendo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a cobertura da imprensa que a gente já estava comentando, e eu quero trazer... Passa para mim, a gente não vai falar sobre Daniel Vorcaro agora, porque a gente vai continuar falando sobre essa questão relacionada à cobertura da imprensa. Não tem o Miro ainda? Preciso do Miro. Uhum. Poxa vida. Eu posso fazer um comentário para começar? Sim. Eu, apesar de concordar, em concordando com a fraqueza da cobertura, o posicionamento da cobertura em geral da imprensa hereditária, eu também acho que muitas vezes a gente espera muito dela. Daquela coisa da lei de Murphy lá, de onde menos se espera e de onde menos vem mesmo. A gente tem uma imprensa, eu fui editor de internacional durante um tempo em canal de notícias. Tenho a aventura e a chance e a oportunidade de ter vivido no exterior, de visitar outros países no exterior e de ter um interesse especial pelo assunto há muitos anos. Eu tenho mais de 30 anos de profissão. Então me permite ter uma visão um pouco maior, não só de fontes, como também de circunstâncias e situações. A memória histórica ajuda bastante. A quantidade de jovens que são escolhidos para ser editores de internacional em televisão, porque simplesmente sabem mexer com o cut, né? Fazer os cortes e falar inglês, essa é a regra principal. Essa é a primeira regra. Esse é o primeiro qualificante. Se interessa pelo assunto, se gosta do assunto, se conhece o assunto e também se sabe fontes, conhece fontes, é uma situação muito problemática que você tem. Porque as fontes, para além de pessoas que você entrevista, são as bases em televisão, principalmente, de imagens. E o que eles recebem são a Reuters. Sim. Fundamentalmente a Reuters que se recebe hoje em termos de generalidade nas televisões. Então acho que é obviamente que a crítica é válida, é obviamente que o resultado é esse que a gente está vendo. Mas não dá para esperar muito. Mato sem coelho, não dá para esperar que saia coelho. Só para começar essa discussão. Perfeito. Eu vou dar sequência nos nossos assuntos, já que a gente não conseguiu reconectar com Altamiro Borges, e vou trazer notícias sobre o debate em relação à escala 6x1. O presidente Lula defendeu que o debate sobre o fim da escala 6x1 seja feito por meio de negociação entre trabalhadores, empresários e governo. Essa declaração foi dada na abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho, em São Paulo. Também presente na cerimônia, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi mais direta ainda. Afirmou que dizer que o país quebraria com o fim da escala 6x1 é desconhecer a realidade. Ela citou estudos do governo que apontam que a mudança é possível sem redução salarial. A proposta em discussão prevê o fim da jornada de 6 dias seguidos de trabalho por um dia de descanso e a adoção do modelo com até 5 dias por semana, como a escala 5x2. Em discurso, Lula reforçou que mudanças estruturais nas relações de trabalho exigem diálogo entre as partes. Então, com relação à jornada de trabalho, é isso.
É melhor vocês construírem negociando do que vocês terem que engolir uma coisa aberta, depois recorrer à Justiça do Trabalho, porque muita gente tem que achar que tem muito processo, precisa acabar com a Justiça do Trabalho, tem muito processo, passando a ideia que o patrão é bonzinho e que o trabalhador não presta. Essa é a ideia que passa. O trabalhador é vagabundo, ele só quer ir para a Justiça, ele só quer ganhar dinheiro da Justiça, não sei das contas. É verdade. Muitas vezes tem trabalhador que faz isso. E quantos empresários fazem isso com o trabalhador também? Então ninguém é dono da verdade, gente. O que nós estamos querendo encontrar é o seguinte: vamos deixar a nossa verdade no lado e vamos colocar o possível numa mesa de negociação. É possível. E aproveita a chance. Aproveita a chance que há clima para isso. É isso. Diante desse debate que a gente tem no Congresso hoje, com uma oposição que busca adiar ao máximo essa votação, essa discussão. Aliás, eu li notícia esses dias de que a oposição quer deixar a votação e a discussão sobre a escala 6x1 para novembro, depois da eleição, justamente para poder votar contrariamente, sem um impacto eleitoral. Claro. Vamos ver se o presidente da Câmara vai manter a espinha ereta. Difícil. Difícil, esse é o problema, né? Exatamente, com esse presidente da Câmara que a gente tem. Invertebrado e rastejante, vai ser muito difícil acreditar que ele vai fazer frente se houver um movimento de fato. Agora, o presidente Lula faz esse discurso para pressionar, evidentemente, que o empresariado a passar vergonha, né? Porque é ridícula a argumentação de que vai quebrar o país. A gente já falou aqui, remete lá, a escravidão vai quebrar o país se acontecer. Depois se pagar salário para os negros libertos, negras libertas, vai quebrar o país. Depois são férias remuneradas e 13º, sabe? E assim vai. Sim. E assim vai. Então, não quebrou, não vai quebrar. E vocês vão continuar lucrando desesperadamente como sempre. Então, vamos com calma aí. E o presidente Lula tem toda a razão em pressionar para dizer para a sociedade que esses caras estão mentindo. Perfeito. Laura? Não, eu só quero dizer que falar é fácil, discursar é fácil, mas a gente sabe que a gente não vai conquistar o fim da escala 6x1 falando, porque enquanto a gente fala, eles estão conspirando por baixo do pano. Eles estão se articulando com a Faria Lima, com tudo isso. Eu insisto, nós só vamos conseguir isso com o povo na rua. Não vai ser de outra maneira, não tem atalho possível. Vai ter que ser a gente pegando e fazendo aquela coisa que nós fizemos na PEC da impunidade. Vai ser pegar e falar, bom, Bolsonaro reuniu aqui quanto mesmo? 20 mil pessoas? 40. 20 mil aqui, isso. Né, no último final de semana, aqui na Paulista. Nós vamos pôr 50 mil pelo fim da escala 6x1. Uhum. É isso, quer dizer, nós temos que pegar o instituto da USP ali e falar, olha, tá vendo? Eles puseram 20 mil, nós estamos aqui com 100 mil. E no Rio de Janeiro, mais 50 mil. Em Minas, mais 50 mil. E assim é que a gente vai conseguir impor essa derrota, porque o patronato não vai dar de graça nada para nós, nada, pelo contrário. Olha, a gente está tendo agora no Congresso Nacional até, assim... Contar voto tá difícil. Pois é, até contar voto. Teve essa decisão da história da quebra quebra do sigilo do filho do Fábio Lula, da Silva. A gente tem 14-7, mas não só na comissão com o senador que é ligado à Carlos igreja, Viana, que é o presidente da Lagoinha. Sim. Mas também com o presidente do Senado. Exato, do Congresso. A turma não sabe mais contar, sabe. O problema foi uma notícia que realmente deixou todo mundo surpreso, porque o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que tendo visto as imagens, assim como nós vimos, daquela votação que não teve ganho por parte da oposição, resolveu ratificar, assim, a decisão do presidente da comissão, Carlos Viana. Realmente deixou todo mundo surpreso, porque a gente não esperava isso, não. É na mão grande, é no roubo, é na fraude, é na mentira, é na falsificação. Sim. É uma loucura, mesmo com fotos dos parlamentares. Quer dizer, então é isso, quer dizer, eles já mostraram do que eles são capazes. São capazes de fraudar a votação, de mentir, enfim,
Ou nós vamos com o povo na rua para pegar e constranger esses caras a aprovar essa que é uma pauta que interessa para todo o povo brasileiro, ou o presidente Lula sozinho, sinto muito, não será capaz, nem ele, nem com o Alckmin, nem com o Haddad, nem com o Tebet, é povo na rua. Isso é o ensinamento que nós já temos de 1 milhão de lutas, e nessa terá que ser também o mesmo método. Perfeito. Aliás, vamos rodar agora um vídeo do presidente Lula, esse que vocês estão acompanhando aqui nas imagens, que rodou bastante nesse momento que a gente fala sobre guerra aqui no Brasil. O presidente Lula está discutindo remédio que chega agora no SUS, remédios caríssimos que chegam agora de graça para a população brasileira. Roda pra gente. Dê uma olhada nessas duas caixinhas aqui. Essa mais verde aqui tem 2 seringas aqui dentro. Ela custa exatamente R$6.000. Cada seringa. Como no Brasil, 90% do povo brasileiro ganha até R$5.000 por mês, significa que 90% do povo brasileiro, se não existisse o SUS, não poderia comprar esse remédio. Esse menor custa R$4.000 a caixinha, olha o tamanho. Parece que tem ouro aqui dentro. Mas isso aqui tem vida, que é mais importante do que o ouro. Eu estou dizendo isso para vocês saberem. Se o dono do Banco Itaú precisar comprar esse remédio aqui, ele pode ir no SUS e vai pegar de graça. Mas se o companheiro que está ali atrás daquela câmara precisar tomar esse remédio, ele vai pegar também o remédio de graça no SUS. Significa que para o SUS não vale o berço que as pessoas nasceram. O que vale é a decência e a respeitabilidade a 215 milhões de brasileiros, de homens e mulheres, que têm direito a ter um tratamento digno e respeitoso. Por isso, é importante que as pessoas compreendam o papel do Estado. E quando beneficia as pessoas, todo mundo ganha. E a gente salva a vida. Sobretudo nesse instante, em que se você ligar a televisão agora, está falando de morte. Se você ligar a televisão de noite, está falando de guerra. Se você ligar a televisão de manhã, está falando de morte. Está falando de drone, está falando de mísseis, está falando de invasão. E aqui nós estamos falando de salvar vida. Isso aqui é um drone de remédio para o povo brasileiro. Isso aqui é o nosso míssil. Não o míssil para matar, o míssil para salvar. O Brasil precisa ser um país grande e respeitado. Sabe o que chama isso aqui? De graça para o povo e produzido aqui no Brasil? Isso aqui chama-se uma coisa... soberania. Soberania na saúde. É isso, a discussão aqui é sobre remédio no SUS mais barato. Importante essa fala do presidente Lula. Quando se discute guerra aqui, a gente tem outras prioridades. É isso que mostra, né, de fato. Eu acho que o Lula está fazendo... A gente tem muitas entregas. É um governo... Quando a gente compara com o governo Bolsonaro, aquele desmonte do Ministério da Saúde, com aquele aloprado do Pazuello, né, que era um completo aloprado, um cara que não sabia o que era o SUS. Que ele não sabia o que era o SUS, e ele dizia no auge da pandemia, quando ele estava em Manaus, que a função dele em Manaus, eu não esqueço isso, era comprar os sacos pretos para pôr os corpos mortos das pessoas sem oxigênio, que morreram sem oxigênio, porque o governo Bolsonaro não pôs lá. Não pôs oxigênio, não conseguiu mandar um tubo de oxigênio lá para Manaus. E vamos lembrar, quem mandou o oxigênio foi a Venezuela do Maduro. Mas mandou mandou de caminhão. De caminhão, porque o governo brasileiro não foi buscar. Então, quer dizer, quando você vê isso, quer dizer, o SUS colocou o SUS... Olha, gente, eu cresci vendo a grande imprensa detonando o SUS, falando, olha aqui o hospital que não funciona, olha aqui, não sei o que lá. Hoje a gente está ganhando prêmios, o SUS, hospitais do SUS estão ganhando prêmios internacionais por qualidade do atendimento, excelência do corpo técnico e tudo mais, porque o SUS está arrumado. Depois do desmanche que o Bolsonaro deixou, o SUS está arrumado. Então hoje, e aí não é a troco de nada, que o Padilha está aparecendo ali o tempo inteiro, que é o cara, o ministro da Saúde. Então o Lula tem entregas e mais entregas e mais entregas, mas nós sabemos, a força hipnótica dessa direita alucinada é gigantesca.
nós precisamos retomar as ruas para pegar e colocar essa corja que é contra o povo, obrigada a dizer, olha, eu sou contra o povo, é isso que eles são e é isso que eles têm que ser obrigados a declarar, porque a manobra deles é essa, vamos deixar para depois da eleição votar a escala 6x1, assim a gente não tem que se expor e não tem que pegar e mostrar o quão antipovo a gente é. Aqui você tem a comparação que tem que ser feita. Tem que ser feita a comparação. Remédio, quando o Brasil mais precisava da saúde pública, provavelmente na sua história, o remédio que o governo da altura, o presidente Bolsonaro, entregou para a população foi remédio de sarna, achando que aquilo ia salvar as pessoas e que ele não iria precisar comprar, porque ele não queria comprar vacina. Enquanto aqui o presidente Lula entrega o remédio de R$6.000, de R$4.000, dizendo, esse aqui é o nosso míssil. Nosso míssil não é para a morte, o nosso míssil é para a vida. Isso aqui tem que ser feito, essa comparação. Não só agora, a gente tem que mostrar enquanto está acontecendo, porque isso aqui é notícia. Não, isso tem que virar propaganda em favor do governo. Isso aqui tem que... E a comparação. Tem marqueteiro que fala, não pode falar do adversário político, não pode... Tem que fazer a comparação. Porque hoje em dia não é só o marketing político que chega nas pessoas. O que chega nas pessoas é o tio e a tia do Zap também. E o tio e a tia do Zap, pela proximidade, tem um efeito muito grande. Então a propaganda política, quando ela tiver o seu tempo, como a turma fala, o tempo da política, tem que ter essa comparação. Até porque essa comparação nesse vídeo vai rodar pelos celulares também. Então, é um tempo diferente. Acabou aquele negócio de que se não é, de que se não é o marqueteiro que fala, ninguém vai tratar do assunto. Aquele tempo em que quem soltava a pauta do dia na eleição, cada um solta, era o candidato apenas. Há de se responder preventivamente, inclusive, com esse tipo de informação massivamente. Porque quem entrega remédio de sarna tem que ter a sua comparação feita com quem entrega um remédio de R$6.000 no SUS. Perfeito. Pessoal, vou fazer o seguinte agora. Vamos acompanhar ao vivo agora. Lula participa de uma cerimônia. É a 39ª cerimônia regional da FAO para a América Latina e o Caribe. FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A Conferência Regional da ONU, né? A FAO que cuida de alimentação e agricultura. Acontece no Palácio do Itamaraty essa cerimônia, com a presença de Lula, reunindo aí ministros, autoridades, representantes dos países da região, uma discussão importante nesse momento, então, sobre alimentação, basicamente. É o principal fórum regional da FAO para definição de prioridades, alinhamento estratégico de ações aí da organização para os próximos 2 anos, agora 2026 e 2027. Vamos para lá rapidamente ouvir um trechinho e a gente já volta para discutir por aqui. Dos países para melhorarem a sua especialidade com relação à gestão do solo, a expansão da agricultura digital, fortalecendo também a saúde animal e das culturas. Nós também achamos que é imperativo de forma estratégica, enquanto esse fluxo de produção, mercados se estabelecem, enquanto podemos também ter a renda rural protegida, enquanto as pressões sociais caem. E, bom, com isso é muito importante para que a gente possa realmente levar essa subsistência maior. Agora, se a gente for realmente trabalhar para mobilizar o investimento, como também as parcerias que vão nos ajudar a fazer a recuperação dos caminhos, né, nessa ação de previsão, isso, claro, no Haiti. Agora, apoiar os produtores durante crises que se aceleram para recuperação e reduzir é muito importante. Terceiro, a integração de emergência, resiliência e dimensões de desenvolvimento. Essa região, ela tem enfrentado choques climáticos, enquanto requer soluções integradas. Os países têm expandido sua ação antecipatória, fortalecendo também suas capacidades de alertas precoces e, ao mesmo tempo, aumentou esse risco dentro das estruturas governamentais. E temos que também trabalhar
trabalhar para melhorar a nossa capacidade de absorver esses choques perante os produtores por meio de uma carteira de 3 bilhões de dólares de investimento que foi estruturada, nos permitiu alinhar a política pública, financiamento internacional, como também o setor privado, dentro do engajamento dessa transformação territorial. A recuperação precisa estar embutida, né, nas respostas de emergência para o investimento estrutural, para que nós possamos, então, reduzir a fragmentação e aumentar o impacto a longo prazo. Em quarto lugar, nós temos o desempenho institucional que define a credibilidade. Financiamento para o desenvolvimento está se tornando mais seletivo, orçamentos públicos estão limitados, investimento privado também requer confiança e previsibilidade. A entrega é chave. Pontualidade, coordenação, custo-efetividade são centrais para manter a confiança. Durante os últimos 2 anos, a FAO modernizou os procedimentos, fortalecendo mecanismos de supervisão, expandindo também ferramentas digitais para melhorar programas de formulação, monitoramento e também aumentar o impacto em entrega. Excelências, senhoras e senhores, hoje não estamos aqui para discutir os problemas, mas sim para acelerar as soluções, para realmente tornar esses desafios e transformá-los em oportunidades para todos. Estamos aqui para realmente alavancar a transformação dos nossos sistemas agroalimentares para que sejam mais eficientes, mais inclusivos, mais resilientes e mais sustentáveis, para que a gente possa realmente atingir os 4 melhores, né? Uma melhor produção, uma melhor nutrição, um melhor ambiente e melhor vida para todos. E, bom, nós temos então esse roteiro que será seguido para a fundamentação da nossa estratégia estrutural 2022 a 2031. E temos que levar em consideração isso, pois, né, para essa melhor produção, essa região é líder em inovação, agricultura de precisão dentro do... É isso, o evento que acontece então no Itamaraty para discutir alimentação na América Latina e Caribe e concede essa discussão aqui no Brasil nesse momento. Eu vou agradecer a presença do Edu e da Laura, a gente volta amanhã. Aliás, já avisando a todo mundo, amanhã o Edu vai estar aqui no meu lugar, tá bom? Ele vai comandar a primeira edição. Eu vou tirar o foco de guerra e política para cuidar da minha filhinha que vai fazer uma operação na garganta, tá bom? Avisando já o pessoal para que saibam também. Mandem energias positivas, pois é, coração de mãe fica na mão, mas vai dar tudo certo. Então o Edu vai estar por aqui, tá bom? Tocando as conversas e convidados sempre brilhantes e junto com a Laura também. Beijo para vocês, pessoal. Até. Boa sorte aí. Valeu, obrigada. Vamos lá, novas notícias sobre a guerra. Sirenes de alerta aéreo soaram agora há pouco no norte e no centro de Israel. Militares israelenses informaram que detectaram uma nova onda de mísseis lançados pelo Irã em direção ao país. Os alertas foram registrados em Jerusalém, Tel Aviv e em diversas áreas da região central. O exército de Israel afirmou que os sistemas de defesa aérea estão operando para interceptar o ataque. Ainda não há relatos imediatos de vítimas ou danos. Vamos trazer essa atualização com o professor Alexandre Mirran, sociólogo e escritor, sempre com a gente aqui, também às quartas. E nesse momento tenso no Oriente Médio. Bom dia, professor. Tudo bem por aí? Eu não ouço professora, não sei se ele está mutado ou esse é a gente. Espera um minutinho. Peraí, professor, pode falar, era só para mim mesmo. Boa tarde, querida Thalita e nossos queridos telespectadores da TVT. Então, muito tenso ali, né? 4º dia de guerra. Eu trago aqui um balanço o mais atualizado que eu posso dar para vocês. Eu tirei agora aí de várias inteligências artificiais. Esses sistemas de inteligência, eles captam os portais do mundo inteiro. É uma guerra, Thalita e queridos telespectadores, onde provavelmente o Irã não conseguirá militarmente impor uma derrota aos Estados Unidos. Mas é praticamente impossível, do ponto de vista militar, os Estados Unidos imporem uma derrota ao Irã. Com todo o poderio militar dos Estados Unidos, eles têm um problema técnico que é praticamente insolúvel. Os mísseis que eles lançam sobre o Irã, além de eles serem caríssimos, eles variam, dependendo do tipo de míssil, eles variam de 1 milhão a 28 milhões de dólares. E às vezes eles têm que lançar 2, 3, até 4 para interceptar um míssil iraniano.
Então, esta é uma guerra sendo calculada a $1 bilhão ao dia. Para ter uma ideia, comparando a guerra da Ucrânia, que praticamente só os Estados Unidos sustentam, ela custa $100 milhões ao dia. Essa aqui custa 10 vezes mais. Já estamos entrando no 5º dia de guerra. Então, são $5 bilhões. Então, o problema técnico-militar, que é a maior, digamos assim, o maior problema operacional dos Estados Unidos, que vão impedir que eles imponham uma derrota ao Irã, é o estoque de mísseis. Para ter uma ideia, do ponto de vista técnico-militar, um grande torpedeiro, destroyer, um grande navio de guerra dos Estados Unidos, quando ele abre os silos onde saem esses grandes mísseis, ele descarrega todas as suas baterias e aí esvaziam os seus tanques de mísseis. Aonde eles vão recarregar esses mísseis? Quando você tem um revólver Colt, abre o tambor, aí você põe as balas, joga o tambor de volta e começa a atirar. Isso é muito fácil. Mas em um navio de guerra, carregar esses mísseis precisa guindaste. Para ele... Opa! Nossa conexão caiu com o professor Legene. Hoje tá complicado, viu? A gente tá com essa conexão bastante complicada. Bom, a gente traz essa notícia então de que Jerusalém e Tel Aviv estão sob ataque nesse momento por mísseis do Irã. E a gente tem notícia também de que o Domo de Ferro, que protege Israel desses ataques de mísseis, está cada vez mais falhando, no sentido de que, de fato, os ataques do Irã têm atingido pontos aí centrais de Tel Aviv, com estragos grandes. A gente já viu aí prédios destruídos, carros queimados, inclusive mortes, né? Eu não sei qual é o balanço até esse momento de mortes em Israel, mas o professor Legene tinha nos atualizado, na segunda-feira, se eu não me engano, sobre 20 feridos e 2 mortos até então. Eu imagino que esse número tenha subido, infelizmente, mas enfim, são os números dessa guerra. Lembrando que hoje o Irã atualizou o número de mortos para 1.045, 168 sendo aquelas meninas mortas, mulheres, meninas mortas, num ataque a uma escola em Minab, na região sul do país. E ontem foi realizado o velório dessas meninas, a gente acompanhou aqui as imagens bastante chocantes dos corpos realmente ali, das meninas sendo velados, imagens tristíssimas, mas que a gente também já trouxe essa crítica aqui, não chocam o mundo da mesma maneira que outras mortes chocam, por exemplo, a morte de israelenses com esses bombardeios que acontecem contra principalmente Tel Aviv nesse momento. Vamos ver se a gente consegue reconectar com o professor Legene Mirhan, trazendo informações aqui para a gente. Não temos ainda. Eu não sei o que acontece, né? Hoje a gente teve essa queda do Miro, ou agora do professor Legene também. Precisamos, enfim, estamos sendo sabotados com essa nossa internet e as nossas conexões. Deixa eu ver, vamos trazer o nosso site, tvtnews.org.com.br, tvtnews.com.br, para checar as principais atualizações que a gente tem por aqui. 5º dia de guerra, né? Últimos acontecimentos do conflito no Oriente Médio. A gente tem notícias sobre futebol. Finalíssima corre. Risco de não acontecer no Catar. Miami e Londres são opções. Jogo entre campeões da Europa e da América está marcado para 27 de março. Aliás, estava lendo ontem aqui sobre a Copa do Mundo, né, que está marcada para acontecer Estados Unidos, Canadá e México. Por conta dessa guerra que os Estados Unidos realiza contra o Irã, teve uma boataria aí de que a Copa do Mundo poderia ser cancelada nesses países e daí ela automaticamente iria para países onde ela tem acontecido anteriormente. Daí, no caso, seria o Catar, mas o Catar está no Oriente Médio, onde está acontecendo uma guerra. A Rússia, mas a Rússia está banida pela FIFA, se eu não me engano. E daí a gente teria o Brasil nessa sequência, o que seria muito bacana. Mas, enfim, é a ligação de que vocês têm aí 2 meses para a realização de uma Copa do Mundo.
Enfim, só botaria, gente, que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque achei interessante. Vamos ver se a gente consegue retomar a conexão com o professor Leidiane Mirhan. O nosso site está no ar, né? Deixa eu acompanhar aqui com vocês. 5º dia de guerra, últimos acontecimentos. Temos uma terceira notícia, que é a PF apontando que Vorcaro planejou a agressão para calar o jornalista do Globo. Esse é Lauro Jardim, inclusive. Daniel Vorcaro no lado esquerdo, Lauro Jardim do Globo no lado direito. Volta ali para mim. Mais uma. Rodando. Essa é do futebol. Aí, tá certo? Daniel Vorcaro, Lauro Jardim, então. Naquela mensagem a gente viu que ele queria quebrar os dentes de Lauro Jardim, né? E foi autorizado depois que o tal do sicário, como era o apelido de um dos integrantes dessa organização criminosa, falou, posso tentar. Ele falou, sim. Vamos lá, o que mais? Deixa eu ir para o nosso chat aqui, quem está acompanhando, youtube.com/RedeTVT. Quem está comigo, como sempre? Isabel Maria, está dando bom dia de Itanhaém, São Paulo. Damiana do Nascimento, falou, chama o professor, quero saber sobre os guindastes. Eu não sei qual é a conversa que está rolando. Enfim, Natércia Brandão, vai ficar tudo bem com a sua filha. Um beijo, muito obrigada, viu? É isso, uma cirurgia simples, né? Ela vai retirar a amígdala, mas a gente sempre fica apreensiva. Então, é isso, mas obrigada pelos desejos. Neuza Noronha está por aqui. Quem mais? Rejane Costa, Laura Pimenta, um beijo, Laura, sempre por aqui. Temos Lula ao vivo nesse momento, que beleza. Vamos para lá, lembrando, a gente já trouxe aqui mais cedo, ele que o Brasil cedia nesse momento a Conferência das Nações Unidas para a Alimentação, da FAO, e a discussão acontece nesse momento no Itamaraty, com a presença de Lula. Eu acho que é Celso Amorim também, que está por ali, Celso Amorim, que falou sobre essa questão da guerra recentemente, chamou a atenção de que as coisas podem piorar bastante e que o Brasil precisa estar preparado para isso, né?